Olá pessoal, vamos falar um pouco mais aqui sobre o gráfico da função quadrática, a parábola. A função quadrática, a gente já sabe, é a mesma função do segundo grau. E a função do segundo grau, a gente também sabe que ela pode ser escrita como y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente tiver uma função onde o a seja negativo, a negativo, quando é negativo a gente fala que é menor que zero. Então, se a gente tiver uma função com a negativo e com delta negativo também, os dois negativos, o coeficiente a, e depois que terminar de calcular o delta, ele também negativo. Se acontecer isso, como é que vai ficar o gráfico? Ele vai ficar da seguinte maneira. Se o a é negativo, a concavidade da parábola fica voltada para baixo, certo? Se o delta é negativo, é porque não existem raízes reais. Não existe x1 e x2. Ou seja, o gráfico não vai encostar na reta x. O gráfico vai ficar com a concavidade para baixo, porque o a é negativo, tá? E ele não vai encostar na reta x. Por quê? Porque o delta é negativo. Não existem raízes reais ou zeros reais. Não existe x1 e x2. Então, o seu gráfico ele vai ficar assim, ó. Correto? Ou ele pode ficar de cá, ou ele pode ficar de cá, ou ele pode ainda ficar aqui, ó. Tá? Delta negativo, aliás, A negativo, concavidade para baixo. Delta negativo, não existem raízes reais, não existe x1 e x2. Então o gráfico não encosta na reta x, ó. Certinho? Então, ó, todas as vezes que A é negativo e delta também é negativo, o gráfico ficará numa dessas posições. Agora vamos pensar se o meu A for positivo, e o meu delta negativo. Veja bem, o A positivo e o delta negativo. O que acontece se o A for positivo? A concavidade da parábola fica para cima. Concavidade para cima. Concavidade é a abertura da parábola. Então, se o A é positivo, concavidade para cima. Se o delta é negativo, não existem raízes reais. Não existe x1 e x2. Então, o seu gráfico vai ficar assim, ó. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ó. Certinho? Coeficiente A positivo, concavidade para cima. Delta negativo, ele não encosta na reta x, ó. Não encosta na reta x. Certinho? Vamos pensar agora se o delta, aliás, se o A for positivo e o delta também. O A positivo e o delta também. Aí o que vai acontecer? Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o delta for positivo, significa que vão existir duas raízes reais diferentes. Vai existir x1 e x2. O que significa isso? Que o gráfico vai passar duas vezes na reta x. Ele vai passar duas vezes na reta x. Então, o seu gráfico vai ficar assim, ou assim, ou assim. Tá certo? Aqui, ó, é o x1 e aqui é o x2, ó. Aqui é o x1 e x2, ó. Aqui é o x1 e aqui é o x2. Certo?
Coeficiente A positivo, concavidade para cima. Delta positivo, passa 2 vezes na reta X. Ó. Ok? Vamos pensar agora uma situação em que o A é negativo e o delta é positivo, né? O contrário dessa aqui. Ó. O A é negativo e o delta é positivo. Então a gente já sabe que se o A é negativo, concavidade para baixo. Se o delta é negativo, aliás, delta positivo, né? Se o A é negativo, concavidade para baixo. Se o delta é positivo, ele vai passar 2 vezes na reta, tá? Então aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso, ou isso, ou isso. Certíssimo? Pessoal, e aí faltou uma análise. Se o delta for igual a 0, tá? Nós vamos apagar esse desenho aqui e vamos fazer ele. Então, ó, A positivo, negativo, né? A negativo, concavidade para baixo. Delta positivo, x1 diferente de x2, ou seja, ele vai passar 2 vezes na reta x. Por que ele vai passar 2 vezes? Por causa disso aqui. Ó. Vamos apagar esse desenho aqui e vamos analisar essa situação que ficou faltando. Pessoal, agora vamos pensar o seguinte: se o A for positivo e o delta for 0, e aqui nós vamos pensar, se o A for negativo e o delta for 0, o que vai acontecer? Ó? A positivo, concavidade para cima, concavidade para cima. Delta igual a 0 significa que o x1 é igual ao x2. Delta igual a 0, x1 igual a x2. Então, o que vai acontecer? Vai ficar assim no seu gráfico. Ele vai encostar na reta x uma vez só. Delta igual a 0. Encosta uma vez só. Porque o x1 e o x2 são iguais. Delta positivo com concavidade para cima. Então ele pode ficar aqui, pode ficar aqui, ou ele pode ficar aqui. Ok? A negativo, menor que 0, negativo, concavidade para baixo. Delta igual a 0, x1 igual a x2. Então, seu gráfico vai poder ficar aqui, ele vai poder ficar aqui, ele vai poder ficar aqui. Ok, pessoal? Até a próxima aula.